10 lições de Benjamin Graham. Para não quebrar no mercado. Benjamin Graham é amplamente reconhecido como o fundador da análise fundamentalista moderna e do investimento em valor. Graham não apenas sobreviveu ao crash de 1929 e à Grande Depressão, como desenvolveu uma filosofia de investimento que protegeu gerações de investidores de perdas catastróficas. Seu livro O Investidor Inteligente, publicado em 1949, continua sendo considerado a Bíblia do investimento em valor. Graham viveu em uma época de extrema volatilidade nos mercados financeiros. Ele experimentou tanto a euforia dos anos 1920 quanto o desespero da década de 1930, quando viu fortunas serem construídas e destruídas da noite para o dia. Essas experiências moldaram sua filosofia conservadora e orientada à preservação de capital. Neste roteiro, exploraremos 10 lições fundamentais de Benjamin Graham, que podem ajudar qualquer investidor a evitar erros fatais no mercado. Estas não são apenas teorias acadêmicas, mas princípios práticos testados através de décadas de turbulência nos mercados. Lição 1: Margem de segurança. O princípio fundamental. A margem de segurança é, sem dúvida, o conceito mais importante desenvolvido por Benjamin Graham. Trata-se da diferença entre o preço que você paga por uma ação e seu valor intrínseco real. Graham argumentava que investidores deveriam comprar ações apenas quando o preço de mercado estivesse significativamente abaixo do valor real da empresa. Este princípio funciona como um colchão de proteção contra erros de julgamento, más notícias inesperadas ou quedas gerais do mercado. Graham sugeria uma margem de segurança de pelo menos 30 a 50%, ou seja, comprar uma ação por no máximo 50 a 70 centavos de cada dólar de seu valor real. A margem de segurança reconhece que o futuro é incerto e que nossas análises podem estar erradas. Ao exigir um desconto substancial, o investidor cria espaço para erros sem comprometer seriamente seu capital. Na prática, isso significa rejeitar ações na moda que estão sendo negociadas a preços elevados, mesmo que sejam de empresas excelentes. Para calcular essa margem, Graham desenvolveu várias fórmulas baseadas em ativos tangíveis, lucros históricos e dividendos. Ele era cético em relação a projeções otimistas de crescimento futuro, preferindo basear suas avaliações em dados concretos do passado e do presente. A aplicação prática desta lição exige disciplina e paciência. Muitas vezes, significa ficar de fora do mercado quando os preços estão inflacionados, esperando por crises ou correções que tragam oportunidades de compra com margem de segurança adequada. Lição 2. Seja um investidor, não um especulador. Graham fazia uma distinção clara entre investimento e especulação. Para ele, investimento era uma operação que, após análise cuidadosa, prometia segurança do capital e retorno adequado. Qualquer coisa diferente disso era especulação. O especulador está interessado em prever movimentos de preço e lucrar com flutuações de curto prazo. O investidor está interessado em adquirir participação em negócios sólidos a preços razoáveis e manter essas participações enquanto os fundamentos permanecerem fortes. Graham não condenava a especulação por completo, mas alertava que ela deveria ser reconhecida pelo que é e praticada apenas com capital que o investidor pudesse perder. O erro fatal era confundir especulação com investimento ou gradualmente transformar uma abordagem de investimento em especulação. Os sinais de especulação incluem comprar ações baseando-se em tendências de preço, usar alavancagem excessiva, seguir dicas sem análise própria, comprar empresas desconhecidas e alta rotatividade de carteira tentando cronometrar o mercado. Graham observou que durante mercados em alta, a linha entre investimento e especulação tende a se confundir. O sucesso de especuladores cria inveja e pressão para abandonar princípios conservadores. É nestes momentos que a disciplina é mais importante, e quando quebrá-la tem as consequências mais graves. Lição 3. O Senhor Mercado e a Psicologia dos Preços. Uma das contribuições mais brilhantes de Graham foi a alegoria do Senhor Mercado, uma personificação do mercado de ações como um parceiro de negócios maníaco-depressivo que diariamente oferece comprar ou vender sua participação em um negócio. O Senhor Mercado às vezes está eufórico e oferece preços absurdamente altos. Outras vezes está deprimido e oferece preços ridiculamente baixos. A chave é usar o Senhor Mercado a seu favor em vez de deixar-se influenciar por suas oscilações de humor. Esta alegoria ensina que o preço de mercado não define o valor de um negócio. O valor é determinado pelos fundamentos da empresa, seus ativos, lucros, gestão e perspectivas. O preço é simplesmente o que o senhor mercado está disposto a pagar naquele momento. Graham alertava que muitos investidores consultam o senhor mercado como um oráculo em vez de tratá-lo como ferramenta de conveniência. Quando o mercado está em alta, assumem que suas ações são valiosas porque o preço está alto. Quando cai, entram em pânico achando que suas empresas perderam valor. O investidor inteligente deve manter distância emocional das flutuações de preço, ter convicção em suas análises e estar preparado para discordar do senhor mercado, comprando quando ele está pessimista e vendendo quando está otimista demais. Lição 4. Diversificação inteligente.
Graham era um forte defensor da diversificação, mas sua abordagem era nuançada. Ele distinguia entre investidores defensivos, conservadores e investidores empreendedores, ativos. Para investidores defensivos, Graham recomendava uma diversificação ampla de 10 a 30 ações diferentes, espalhadas por diversos setores. Esta diversificação protegia contra o risco de qualquer empresa individual enfrentar problemas graves. Ele também sugeria uma divisão entre ações e títulos, geralmente mantendo pelo menos 25% em cada classe. Para investidores empreendedores dispostos a dedicar tempo significativo à análise, Graham permitia carteiras mais concentradas, mas ainda assim enfatizava não colocar todos os ovos em uma cesta. Mesmo investidores sofisticados deveriam manter pelo menos 5 a 10 posições diferentes. Graham alertava contra dois extremos: a diversificação excessiva, que diluía os retornos e tornava impossível acompanhar todas as posições, e a concentração excessiva, que expunha o investidor a riscos catastróficos. A diversificação de Graham não era aleatória. Tratava-se de construir uma carteira de investimentos de qualidade em diferentes setores. Ele também enfatizava diversificar ao longo do tempo através de aportes periódicos, o que reduzia o risco de investir tudo no pior momento possível. Lição 5. Análise fundamental rigorosa. No coração da filosofia de Graham estava a análise cuidadosa dos fundamentos das empresas. Ele desenvolveu critérios específicos que uma ação deveria atender para ser considerada um investimento adequado. Para ações defensivas, Graham estabeleceu critérios como tamanho adequado da empresa, condição financeira forte, estabilidade de lucros ao longo de pelo menos 10 anos, histórico consistente de dividendos, crescimento modesto mas consistente, e preço razoável em relação aos ativos e lucros. Graham era particularmente cauteloso com empresas altamente endividadas. Ele acreditava que uma estrutura de capital conservadora era essencial para a segurança do investidor. Um dos seus indicadores favoritos era a relação preço-lucro-POEPL, usada para identificar ações subvalorizadas. Graham também desenvolveu o conceito de valor de liquidação, calculando o que os acionistas receberiam se a empresa fosse liquidada. Ele procurava ações negociadas abaixo deste valor, representando uma margem de segurança extrema. A análise de Graham era meticulosa e quantitativa, baseada em números dos balanços. Ele era cético em relação a análises qualitativas subjetivas, preferindo dados concretos e verificáveis. Esta abordagem exigia trabalho árduo, mas oferecia proteção contra perdas graves e retornos satisfatórios ao longo do tempo. Lição 6. Controle emocional e disciplina. Graham reconhecia que o maior inimigo do investidor não era a falta de inteligência, mas a falta de controle emocional. As maiores perdas resultavam de decisões tomadas sob influência de ganância ou medo. Durante mercados em alta, a ganância leva investidores a abandonar critérios de avaliação e comprar a preços inflacionados. Durante mercados em baixa, o medo leva a vender ações de qualidade a preços de liquidação, frequentemente no pior momento. Graham sugeria práticas para desenvolver disciplina, estabelecer critérios por escrito antes de comprar, seguir esses critérios rigidamente, evitar verificar preços com muita frequência e manter um círculo de competência investindo apenas em empresas compreendidas. Uma das recomendações mais práticas era desenvolver uma rotina mecânica que removesse a necessidade de decisões emocionais. Por exemplo, investir uma quantia fixa mensalmente e rebalancear a carteira em intervalos predeterminados. Graham também alertava contra o excesso de confiança após períodos de sucesso. Investidores que lucram em um mercado em alta frequentemente atribuem sucesso à habilidade e assumem riscos crescentes, estabelecendo o cenário para perdas devastadoras. Lição 7. A importância dos dividendos. Graham tinha especial apreço por dividendos e os considerava componente importante do retorno total. Ele via o pagamento consistente como evidência de saúde financeira real e compromisso da gestão com os acionistas. Para Graham, dividendos eram superiores a ganhos de capital por serem retornos realizados e tangíveis, não dependentes de futuras vendas de ações. Também forçavam disciplina gerencial, já que empresas não podem esconder indefinidamente problemas de fluxo de caixa. Ele era cauteloso com empresas que não pagavam dividendos sob justificativa de reinvestir para crescimento. Graham observou que muitas desperdiçavam capital em expansões mal concebidas ou não eram tão lucrativas quanto alegavam. Graham sugeria que investidores defensivos procurassem ações com histórico de pelo menos 20 anos de pagamento contínuo, indicando empresas capazes de atravessar múltiplos ciclos econômicos. O rendimento de dividendos também servia como âncora de avaliação. Durante períodos de volatilidade, receber dividendos regulares ajudava investidores a manter a calma e resistir à tentação de vender no pânico. Os dividendos forneciam evidência concreta de que as ações tinham valor real. Lição 8. Evite dívidas e alavancagem. Graham tinha aversão profunda ao uso de dívidas para investir em ações. Ele testemunhou como a alavancagem transformava quedas gerenciáveis em catástrofes financeiras durante a Grande Depressão. A alavancagem amplifica ganhos quando os mercados sobem, mas também amplifica perdas quando caem.
Pior ainda, pode forçar a venda de posições no pior momento possível quando credores exigem reembolso. Graham argumentava que investir com dinheiro emprestado violava o princípio da margem de segurança. Em vez de criar proteção, a alavancagem criava uma armadilha que poderia destruir o investidor em momentos de turbulência. Sua recomendação era clara: mantenha sempre uma parcela significativa em ativos líquidos e seguros, invista em ações apenas com dinheiro que não precisará nos próximos anos, e nunca use empréstimos para comprar ações. Graham reconhecia que esta posição conservadora significava que seus seguidores nunca fariam fortuna rapidamente, mas contra-argumentava que também nunca iriam à falência, e que crescimento constante ao longo de décadas era mais confiável que tentativas especulativas de ganhos rápidos. Lição 9. Aprenda com a história do mercado. Graham era um estudioso fervoroso da história do mercado e acreditava que padrões se repetiam porque a natureza humana permanecia constante. Ele via valor em estudar crises e manias passadas para evitar repetir erros. Ele observou que cada geração parecia convencida de ter descoberto algo novo e que desta vez é diferente, mas invariavelmente, os mesmos padrões de euforia, excesso, pânico e recuperação se repetiam. Graham identificou características comuns de bolhas: avaliações que se afastam de normas históricas, justificativas elaboradas para preços elevados, entrada massiva de investidores inexperientes, uso crescente de alavancagem e desprezo por métricas tradicionais. Ele também estudou características de crises e desenvolveu estratégias para se beneficiar delas. Graham observou que crises criavam as melhores oportunidades quando ações de qualidade eram vendidas a preços de liquidação. Um insight importante era que ciclos eram inevitáveis. O objetivo não era prever perfeitamente esses ciclos, mas construir uma carteira que pudesse sobreviver aos períodos ruins e capitalizar sobre os bons. Esta perspectiva histórica cultivava a humildade essencial. Lição 10. Investimento é um processo, não um evento. A lição final de Graham era que investimento bem-sucedido não era sobre fazer uma grande aposta correta, era sobre seguir um processo disciplinado consistentemente ao longo de décadas. Graham comparava investimento a uma maratona, não uma corrida de velocidade. Os vencedores eram aqueles que mantinham disciplina e consistência ao longo do tempo. Ele enfatizava estabelecer uma rotina e segui-la independentemente das condições de mercado. Isso incluía aportes regulares, rebalanceamento periódico, revisão anual de posições e adesão consistente a critérios de compra e venda. Graham ensinava que investidores deveriam avaliar sucesso não em termos absolutos ou comparação de curto prazo, mas em relação aos próprios objetivos de longo prazo. Um investidor com retornos modestos mais consistentes que dormia bem era mais bem-sucedido que um com retornos espetaculares seguidos de perdas devastadoras. Ele acreditava que a maior recompensa não era necessariamente a riqueza material, mas a paz de espírito de saber que o capital estava seguro e crescendo de forma sustentável. Graham também enfatizava a educação contínua. Mercados evoluíam, novas indústrias surgiam, regulamentações mudavam. O investidor inteligente estava sempre aprendendo e adaptando métodos enquanto mantinha princípios fundamentais. Conclusão: o legado duradouro de Graham. As lições de Benjamin Graham não são apenas conceitos teóricos em livros antigos. Elas representam sabedoria testada através das condições de mercado mais turbulentas da história e continuam protegendo investidores hoje. O que torna os ensinamentos de Graham duradouros é seu foco em princípios fundamentais da natureza humana e da lógica econômica, que permanecem constantes mesmo quando tecnologias e mercados evoluem. Warren Buffett, o investidor mais bem-sucedido da história moderna, creditou seu sucesso aos ensinamentos de Graham. Buffett observou que ler O Investidor Inteligente mudou sua vida e que os princípios aprendidos continuaram guiando suas decisões décadas depois. Aplicar as lições de Graham requer mais do que conhecimento intelectual. Requer caráter, disciplina e coragem de ir contra a multidão. Quando o mercado está em euforia e todos estão enriquecendo rapidamente, é difícil manter a disciplina. Quando está em pânico e todos vendem, é aterrorizante manter a calma. Graham não prometia que seguir seus princípios tornaria alguém rico rapidamente. O que prometia era algo mais valioso: proteção contra perdas devastadoras e retornos satisfatórios ao longo do tempo, com risco gerenciável. Para investidores brasileiros navegando a volatilidade do mercado local e incertezas econômicas, as lições de Graham são particularmente relevantes. A tentação de especular em busca de ganhos rápidos pode ser forte, mas é nessas condições que a disciplina de Graham se mostra mais valiosa. O caminho de Graham não é fácil. Requer paciência quando outros enriquecem rapidamente, humildade para admitir erros e disciplina para seguir um processo mesmo quando parece não funcionar no curto prazo. Mas as recompensas incluem a paz de espírito de saber que o capital está sendo gerenciado responsavelmente. No final, as 10 lições podem ser destiladas em uma filosofia central. Trate investimento como aquisição de negócios reais, não como apostas, exija sempre margem de segurança, mantenha disciplina emocional e pense no longo prazo.
Seguir estes princípios não garante riqueza, mas praticamente garante que você não quebrará. E no jogo do investimento, não quebrar é metade da batalha para o sucesso duradouro.